Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí da casa, de suas casas. Antes de nós reiniciarmos o estudo do livro dos médiuns, naquele capítulo atinente à vidência, vamos fazer uma prece, fechando os olhos, buscando tranquilizar o coração, relaxar o corpo, e agradecer a Deus a oportunidade de nos encontrarmos nessa noite de sexta-feira, aqui, para estudarmos coisas atinentes ao espírito imortal. Com muita frequência, a nossa vida é gasta, principalmente no trato das coisas da matéria. Quantas vezes, nos minutos que correm céleres, nesses dias conturbados, pensamos no espírito? Quantas vezes conjecturamos acerca da realidade espiritual, ou buscamos enxergar o outro como espírito, com dificuldades e facilidades, com vícios e virtudes, tanto quanto nós somos possuidores. Com absoluta frequência, a nossa mente volta-se para o campo da matéria. Feliz daquele que busca, no decorrer desses dias, reservar algum momento que seja a busca de si mesmo, a busca de algo transcendental. E a casa espírita assemelha-se a uma escola de almas, onde nós estudamos assuntos referentes ao espírito imortal, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, qual o seu objetivo de vida, qual o seu futuro. Devemos nos sentir profundamente gratos a Deus pela oportunidade a nós concedida de termos em mãos uma doutrina libertadora de almas. Porque é assim que o Espiritismo tem que ser encarado. Ele veio para nos libertar de tudo aquilo que é negativo, dos nossos erros, nos mostrando o caminho a ser trilhado rumo à nossa realização espiritual. Paz e luz a todos, que assim seja. Bom, pessoal, seguinte, na semana passada, nós começamos a estudar o assunto vidência aqui no livro dos médiuns. E nós iniciamos no capítulo de número 14, um bom trecho que Kardec aborda vários assuntos atinentes a esse tema, os médiuns videntes. Passamos em revista esse capítulo 14, esse trechozinho referente a esse tema, e voltamos para o capítulo 6, porque o capítulo 6 ele fala justamente, especificamente, das chamadas manifestações visuais. Nós comentamos que o capítulo de número 6, ele é composto, de início, por uma série de perguntas e respostas. Logo em seguida, Kardec faz um ensaio teórico das vidências, de como que o indivíduo enxerga os espíritos, para em seguida arrematar com a chamada teoria da alucinação. Na semana passada nós terminamos o capítulo de número 14, conforme a gente falou, começamos esse capítulo 6, só que não terminamos todo o questionário, todas as perguntas e respostas. Paramos no meio do caminho, paramos na pergunta de número 12, em que Kardec faz as perguntas e os espíritos da codificação vão respondendo. E é de se notar o quanto que Kardec era bom perguntador, como ele gostava de perguntar e ele era muito nítido naquilo que ele gostaria de que os espíritos respondessem. Então é importante nós notarmos que ele faz uma sequência de perguntas, obviamente buscando atingir uma finalidade específica. E os espíritos da codificação, sábios como eram e são,
respondiam ali justamente aquilo que ele buscava saber. Conforme é um estudo, todos nós sabemos, um estudo aberto, vocês podem me interromper para fazer observações, considerações, perguntas, desde que atinentes ao assunto de hoje, que é vidência. Daniel, vai dar para terminar a vidência hoje? Não, provavelmente não, né? O que a gente vai fazer é buscar terminar uma boa parte desse capítulo 6, para arrematar aí sim na sexta-feira seguinte, em que nós complementaríamos o 6 e abordaríamos alguma coisa nas obras de André Luiz com relação à vidência, a ver espíritos, né? Olha só a pergunta 12. Muita gente talvez já se fez essa pergunta, né? Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente? Ou essas asas não são mais do que uma aparência simbólica? Quando aparecem os anjos, lá nos filmes, né? Ou nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, eles sempre são caracterizados como indivíduos com asas. Será que realmente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando asa? Será que é isso? Olha a resposta. Os espíritos não têm asa. Delas não têm necessidade, uma vez que podem se transportar para toda parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa, a qual se mostram. Uns aparecerão com um traje vulgar, outros envolvidos em roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria de espíritos que representam. Então, espírito tem asa? Não. Nossa, Daniel, nem os espíritos superiores? Não. Nossa, mas eu vejo lá nos filmes, os anjos, os arcanjos, todos têm asa. Gente, isso é simbólico. A asa nada mais é do que um simbolismo de elevação. Porque a asa leva a qual ideia? De subir, de ir ao céu. Não é verdade? Os pássaros têm asas e eles voam no céu. E esses espíritos que são superiores, obviamente, estão em planos muito superiores ao plano que a gente encontra. Nós estamos cravados aqui no planeta Terra, com o nosso corpo de carne. Provavelmente, ao desencarnarmos, não vamos nos afastar muito aqui da crosta terrestre. Vamos ficar nas colônias espirituais mais ou menos próximas aqui, e depois vamos reencarnar de novo. Para cá, se Deus quiser. Se a gente não sofrer algum degredo por aí, né, algum exílio. Mas os espíritos superiores, obviamente, eles não se prendem tanto à matéria aqui. Eles, obviamente, vão tomar lugar em colônias em níveis espirituais bem superiores. Né? Isso é simbolizado como sendo as asas. Agora, se for um médium vidente católico, que crê firmemente, piamente na existência dos anjos com asas, e se um espírito superior se apresentar a ele, talvez esse espírito superior se apresente com asas, justamente para mostrar para esse médium vidente católico a categoria a qual ele pertence, um espírito de ordem superior. Né? Coisa que nós aqui dentro do espiritismo, obviamente, não precisamos. Né? Os espíritos aparecem aos médiuns videntes espíritas com os mais diversos trajes. Se forem espíritos inferiores, trajes inferiores. Espíritos superiores, trajes superiores. Então é muito comum se apresentarem os mais comuns, aqueles que estão mais ou menos no nosso nível, as roupas comuns. É muito frequente isso. Como também é muito frequente aquelas longas roupagens, aquelas longas túnicas. Quem assistiu o filme Nosso Lar viu muito isso, né? Nossa, todo mundo em Nosso Lar veste roupão branco? Claro que não. Óbvio que não. Mas a ideia é, nós estamos numa colônia espiritual, vamos passar a ideia, né, de certo diretor do filme quis passar essa ideia, de seres melhores, superiores, que estão no plano espiritual. Vamos colocar todo mundo de branco. E os umbrais, todo mundo de preto, né? E em verdade não é bem por aí. Em verdade não é bem por aí. Se você for em Nosso Lar agora, se você sair do seu corpinho e ir lá em Nosso Lar agora, você vai encontrar pessoas vestidas talvez com os mais diversos tipos de roupa, inclusive de túnica branca, caso a pessoa queira. Mas se a pessoa quiser colocar uma calça jeans e camiseta também lá, põe, coloca. E nós vimos já como isso funciona. Basta o indivíduo pensar, ter uma certa força mental, um desejo forte, que ele plasma, até mesmo meio inconsciente, a roupa com a qual ele está vestido. Né? Então, a aparência de asas, obviamente, não existe. 13. As pessoas que se veem em sonho
são sempre aquelas das quais tem um aspecto, como assim? Se eu estou de repente sonhando e realmente eu me encontro com o meu pai lá no plano espiritual, meu pai que se encontra ainda encarnado, né? Nós dois nos encontramos lá no plano espiritual. Eu vou ver ele com a aparência que ele tem aqui, de meu pai? Olha a resposta. São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vem vos encontrar. Então, se eu sonho com alguém conhecido, né, e se realmente eu estou me encontrando com essa pessoa, é que é essa pessoa mesmo que eu encontrei do lado de lá. Sem levar em consideração que em alguma parte ali, o sonho pode ser nada mais, nada menos do que a construção de algum desejo, né? De alguma ideia que eu tenho, ou de alguma lembrança. Pode ser que eu queira firmemente conversar com uma pessoa que já desencarnou, e de repente eu sonho com essa pessoa. E às vezes eu não me encontrei com ela. Só o fato de desejar firmemente encontrar com essa pessoa, eu crio dentro de mim uma imagem daquela pessoa, e ao sair do corpo, eu enxergo essa imagem. Boa parte dos sonhos tem essa explicação, mas isso nós vamos ver lá na teoria da alucinação. Tá? 14, olha que pergunta interessante. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzir ao erro? Por exemplo, um obsessor meu, querendo me passar a perna, de repente toma a aparência de alguém conhecido, que eu respeito, que eu admiro, só para me enganar do lado de lá? Será que ele pode fazer isso? Olha a resposta. Não tomam aparências fantásticas, senão para se divertirem às vossas custas. Mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Então, os espíritos inferiores, eles podem tomar as mais diversas aparências. Pode tomar a aparência de um diabo para me assustar? Pode. De um ser deformado para me assustar? Sim. Pode adquirir uma aparência animalesca? Pode. Mas pelo que se depreende da resposta aqui, ó, há coisas com as quais não lhes é permitido brincar, eles não teriam a permissão, a autorização de tomarem a forma de alguém que me é conhecido, para me enganar. É o que se depreende dessa resposta aqui. Até aqui, está tudo ok? Querem fazer alguma pergunta? Sim. Quando a gente pensa numa pessoa encarnada, no espírito, e ele está dormindo, a gente pensa, a gente vê e acorda naquele momento. É sonho ou é projeção? Então, olha, muito boa essa pergunta, quando a gente está dormindo, né, e, vamos dizer assim, antes de dormir, pensando firmemente numa pessoa. Aí, de repente, a gente dorme e vê essa pessoa. Será que isso é sonho ou não é sonho? Pode ser e pode não ser. Né? Pode ser que, realmente, durante o sono, o pensamento funciona como uma evocação. Se eu estou pensando firmemente numa pessoa, pode ser que essa pessoa, que esteja lá numa outra cidade, ou até mesmo num outro continente, capte esse pensamento, até meio que inconscientemente. Os dois, saindo do corpo, podem se encontrar durante o sono. E aí sim, foi um verdadeiro encontro espiritual. Mas pode não ser isso. Pode ser que esse desejo, né, de encontrar com aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, aquela saudade daquela pessoa, crie uma imagem na sua mente. E ao sair do corpo, o que você vê? A imagem que você criou na sua mente. Então, em muitas situações, o sonho nada mais é do que uma expressão dos desejos da pessoa. O que ela vê ali, na verdade, não é nada real. É algo que está, vamos dizer assim, fotografado no cérebro dela. Mas em algumas situações, realmente, o encontro pode acontecer. Né? Um encontro é real. Olha o número 15. Ó. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do Espírito. Uai, foi aquilo que a senhora me perguntou, né? Mas como acontece que, frequentemente, as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais e sonham. Já aconteceu isso com vocês? Nossa, queria tanto sonhar com fulano, conversar, né? Um parente meu que morreu, uma avó minha que já desencarnou, eu queria tanto ver a minha avó, conversar com ela, saber como é que ela está.
mas você nunca sonhou com a tua avó. Por que será que isso acontece? Enquanto que se vêem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo. Verdade, às vezes você está querendo conversar com a tua avó que desencarnou há muito tempo, mas aí você não sonha com ela. Você sonha com um sujeito que você nunca pensa. Um amigo distante, alguém da família que você não pensa, né? Ou um completo desconhecido. Por que isso acontece? Sendo que o pensamento é uma evocação. Será que eu pensando, puxa, eu quero conversar muito com a minha avó, não estou evocando? Será que ela não tem que aparecer na minha frente? Será que ela não tem que se encontrar comigo após eu sair do corpo? Resposta: os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los, causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. Ou seja, pode ser que aquela pessoa com a qual você queira conversar não esteja em condições de conversar com você. Talvez não possa conversar. Às vezes não quer conversar com você. Não é assim que acontece conosco, né? Sempre que você quiser conversar com uma pessoa, a pessoa vai querer conversar com você, aqui na Terra? Não, nem sempre. Do lado de lá, muito mais. Muito mais porque a liberdade de ação dos desencarnados é muito maior do que a nossa liberdade de ação. Então não basta pensar ardentemente na pessoa, que é uma evocação. Pode ser que a pessoa não queira, e pode ser que ela não tenha condições, e uma terceira via aqui. Pode ser que não seja permitido você se encontrar com aquela pessoa. Não seria muito fácil, né? É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quantas pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que elas pensem em você. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. É mesmo. Quantas reencarnações você teve? Inúmeras. Quantas pessoas você conheceu nas vidas passadas? Uma multidão de pessoas. Vocês acham que essas pessoas estão todas reencarnadas aqui juntinho de você? Não. A maioria delas estão reencarnadas em outro local, em outra cidade, em outro país, em outro planeta. Outras tantas continuam no plano espiritual. Mas elas podem se lembrar de você. Né? Vamos supor que você tenha conhecido alguém lá no século XIX. E essa pessoa desencarnou tanto quanto você. Vocês passaram uma boa temporada lá no plano espiritual, às vezes na mesma colônia, às vezes morando na mesma casa. Mas de repente, por processos kármicos, você teve que reencarnar, mas essa pessoa permaneceu do lado de lá. Você não se lembra dessa pessoa. Você não sabe quem ela é. Né? Mas essa pessoa se lembra de você. Então, de repente, você sai do corpo, uma bela noite, e se encontra com essa pessoa. E quando acorda, vem aquela lembrança na forma de sonho. Você fala, nossa, sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas no sonho eu sabia quem que era. Eu conhecia aquela pessoa durante o sonho. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Provavelmente é uma pessoa que é seu conhecido em outras vidas. De outros carnavais, com outras fantasias. Né? Mais ou menos assim. Dúvidas sobre isso daqui? É legal isso, né? Às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas, sem amigos, né? Sem nenhum afeto, mas elas ficam tão entristecidas por isso, tão baqueadas, não param para pensar da multidão de afetos e amores que tem do lado de lá, no plano espiritual. Ninguém nesse mundo está sozinho, absolutamente ninguém. Todos nós estamos acompanhados, às vezes bem, às vezes mal acompanhados, mas estamos acompanhados. E quanta gente nos conhece sem a gente se lembrar de quem é, né? De quem são essas pessoas. 16. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Estou doente, eu começo a enxergar coisas, ver coisas. A resposta: também ocorrem no estado de saúde perfeita,
Mas, na enfermidade, os laços materiais estão mais frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade para o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. É bem por aí mesmo. A doença faz o corpo ficar mais fraco. E o espírito é o seguinte, gente. Ele aproveita qualquer oportunidade que o corpo lhe dá para poder escapar dele. Porque isso daqui, embora seja um maravilhoso instrumento de purificação e aprendizado, não deixa de ser uma certa prisão. O espírito fica limitado ao corpo. Inclusive, muitas faculdades que ele tem fora do corpo, dentro do corpo, essas faculdades são abafadas. Então, qualquer oportunidade que ele encontra para poder dar uma escapadinha do corpo, ele vai. Isso a gente faz toda noite, quando a gente dorme. O corpo está cansadão por conta das atividades do dia, tem que se recuperar energeticamente, as células têm que se restabelecer, o corpo dorme. O que o espírito faz? Escapa do corpo. No estado de doença, a mesma coisa. A doença consome as energias orgânicas. Os laços magnéticos que ligam espírito e corpo se afrouxam. E aí? E aí a gente pode entrar em contato, até conscientemente, com o plano espiritual. Algumas visões podem acontecer. Você pode encontrar, por exemplo, no estado de doença, parentes desencarnados que estão ali para poder te ajudar. Ou pessoas, que não são as suas conhecidas de agora, mas que estão ali para dar algum tipo de auxílio para você. Ou até mesmo perseguidores, inimigos. Eu me lembro, eu era criança, mas isso me marcou muito. Certa vez, eu estava muito doente, não sei o que eu tinha, infecção de garganta, sei lá. Eu sei que estava com um febrão de 39 graus. Quando eu era criança, eu tinha muita infecção de garganta, minha febre tinha 39, 40, mole. E eu lembro direitinho, de uma noite que eu estava meio variando, eu vi duas pessoas na minha frente conversando. E aí, conversando alguma coisa que eu não entendia. Aí eu falei assim, mas qual que é o assunto? Qual que é o assunto? Aí elas olharam assim para mim, uma olhou para a outra e desapareceram. Eu não entendi o que era isso, Depois de muito tempo, ao estudar o Espiritismo, aí veio a explicação. Estava muito doente, os laços que me uniam ao corpo estavam meio frouxos, eu pude acessar a realidade espiritual. Isso é comum. Só que a gente não observa muito. A gente fala assim, nossa, o sujeito está com febrão, está variando já. Olha lá, está falando sozinho. Está vendo coisas, já está variando. E em verdade, pode ser que ele esteja tendo ali um acesso à realidade espiritual. Visões de pessoas, de espíritos ali ao redor dele, conversando com gente. E você acha que ele está variando por causa da febre. E não é. O corpinho ali está mais fraco, ele deu aquela escapadinha. Certinho, pessoal? Se quiserem me interromper, à vontade. 17. As aparições espontâneas que parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações? Aí o Espírito responde, levantou um processo verbal de cada aparição? As aparições, ruídos, todas as manifestações, enfim, são igualmente espalhadas por sobre a terra, mas apresentam caracteres distintivos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há muitos médiuns escreventes. Entre outros, existem muitíssimos. Além de que, o mais frequentemente, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque essas são menos preferidas e procuradas. Ou seja, traduzindo o que ele falou aqui para nós, as visões, as aparições, a psicografia, os fenômenos de efeitos físicos são coisas atinentes ao ser humano. Aconteceram em todas as épocas da humanidade e continuam a acontecer, independente do local do planeta, independente da religião a qual a pessoa pertence. E até mesmo se a pessoa tem ou não uma religião, até mesmo se a pessoa crê ou não na existência de Deus. Isso aí é algo próprio do ser humano. Agora, é claro, o exemplo que ele falou aqui foi fantástico. Você pegar, por exemplo, um país onde existe um nível alto de analfabetismo, as pessoas não sabem escrever.
Você vai ter muito médium psicógrafo lá? Não. Talvez você tenha muito o quê? Vidente. Ou muitos efeitos físicos. Agora, se você comparar com outro país, onde o grau de escolaridade é maior, as pessoas, todas elas têm um grau de cultura maior. Provavelmente a psicografia, né, psicofonia, serão aquelas modalidades mais preferidas. Mas os benfeitores, os espíritos, sempre encontram um meio de conversar com a gente. Sempre. De travar contato conosco. Porque nós somos multidões, né? Encarnados e desencarnados. Aquela questão do agênere. Do agênere. Boa pergunta. O que seria o agênere? A significa não. Gênere significa gerado. O agênere é um desencarnado que aparece com todas as aparências de estar vivo. Ele toma uma forma ali e ele se coloca de tal forma que você olhando, você acha que está conversando ali com um indivíduo encarnado, sendo que na verdade ele está desencarnado. Isso daí pode ser uma evidência extremamente nítida. Vamos supor que de repente um agênere apareça aqui do meu lado. Eu vou vê-lo do mesmo jeito que eu estou vendo vocês, né? E aí eu posso conversar com ele, mas vocês não estão vendo nada aqui. Vocês estão vendo o Daniel conversando com o ar, mas eu estou vendo um agênere. E há o agênere que é fruto de um processo de materialização, em que o ectoplasma é utilizado para materializar o espírito. Aí sim, se houver uma materialização de espírito aqui, todos nós, médiuns videntes ou não, iremos enxergar. Então esse é o tal agênere. Há até mesmo casos de agêneres lá na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. O livro de Tobias, beleza, bem lembrado. Ali nós temos um caso de agênere, né, não gerado. E esse agênere pode desaparecer do nada, pode, de repente, tchuf, ele desaparece. Né? Agêneres. Essa 18 aqui é boa. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? É mesmo, né? Quando a gente assiste lá os filmes de terror, todo filme de terror, 99% acontece de noite. Né? Meia-noite, e depois da meia-noite de preferência. Por que isso? Tem lógica isso? Não tem lógica nenhuma, gente. Sabe por quê? Porque a noite mexe com a nossa imaginação. Como muitos, a maioria, não tem esses conhecimentos que a doutrina nos passa, o que eles acham? Que os espíritos são seres fantásticos, né? Em que eles só aparecem nas ruínas, no meio dos bosques, no cemitério, né? Depois das 12 badaladas, né? da meia-noite. Por quê? Porque a gente liga esses lugares às coisas fantásticas. E a gente acha que os espíritos são seres sobrenaturais. Capaz. Os desencarnados são gente como a gente. E eles preferem muito mais estar em companhia, né, do que ficar isolado. Mas tem gente que gosta de ficar isolado. Tem, mas é a minoria. A maioria gosta de ficar em conjunto, né? Somos seres que vivemos em sociedade. Então eles aparecem a qualquer momento do dia. O problema é o seguinte, que às vezes nos deixamos arrastar, aí sim, pela imaginação. Né? Está na sua casa, de noite, aí de repente começou aquele temporal, né? Aquele vento uivando, e você crê que ouviu alguém falar com você. Ou ouviu o som de passos, e na verdade é o galho de alguma árvore batendo na tua janela. Né? Então é preciso sempre ter bastante cuidado, prudência, precaução, para você não se deixar arrastar pela sua imaginação. Mas há casos que mesmo você percebendo, mesmo você perscrutando, você percebe que não existe nada de material que possa justificar aquilo que você está sentindo ou vendo. Olha só a resposta aqui. Ó. É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições, que já viram, e vereis que a maioria as tiveram durante o dia. Por que a gente não vê as estrelas durante o dia?
Elas estão lá. Por que a gente não vê? Porque tem uma claridade maior, né? Que é o sol. E algumas aparições são pouco nítidas, né? Não são nítidas como um agênere. Algumas são vaporosas, são translúcidas. Dá para você ver o que está por detrás da aparição. São transparentes mesmo. Ora, uma aparição como essa, né, que surge em pleno calor do meio-dia, você não vai conseguir enxergar direito, a não ser que preste muita atenção. E talvez já tenha acontecido conosco. Né? Talvez já tenhamos visto uma ou outra coisa ali, né, e não reparamos que se tratava de uma visão de algum desencarnado. Agora, na noite, como não tem a grande claridade do sol, obviamente você vai ter o quê? Uma visão mais nítida, mais específica. E aí a gente não se engana tanto. Ó, o 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado de êxtase? O que é o estado de êxtase? É aquele estado de desdobramento muito grande, em que somente uns fiapinhos de energia ligam o espírito ao seu próprio corpo físico. As visões acontecem só nesse estado, ou pode acontecer com a pessoa perfeitamente acordada, desperta. Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular, vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. É aquilo que a gente estudou semana passada. O indivíduo ele pode ver o desencarnado estando plenamente acordado, consciente, como nós estamos agora, ou ele pode dar aquela desdobrada de leve, né? Alcançar aquilo que se chama de dupla vista e fora do corpo ver o desencarnado. Então as duas coisas podem acontecer. Tá? A visão com o indivíduo estando consciente ou fora do corpo. É muito comum no sonambulismo isso daí. Né? Quem é sonâmbulo vê os desencarnados com facilidade. Por que ele vê? Porque ele está fora do corpo. Mas quando ele volta, dificilmente um sonâmbulo se lembra daquilo que viu, ouviu ou fez. Por quê? Porque ele não usou, né, o corpo físico para isso. Todas as sensações que ele teve foram direto para o corpo espiritual. Não passou pelo cérebro físico. Então, dificilmente, quando ele volta para o corpo, ele se lembra. Você fala, nossa, fulano, você ficou sonâmbulo, aí você pegou uma vassoura e foi varrer a casa toda. Ele falou, capaz que eu fiz isso mesmo, de jeito nenhum, dormi a noite inteira. É porque realmente ele não se lembra. Então, no estado de sonambulismo, ele pode ver e ver os desencarnados. Olha 20. Aqueles que veem os espíritos, os veem pelos olhos? Isso a gente sabe que não, né? Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê. E o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. E depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente o mecanismo disso. E na próxima sexta-feira, um desdobramento melhor de como que funciona o processo de vidência, com o André Luiz. Tá? 21. Como o espírito pode se tornar visível? Resposta: o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Então nós sabemos que o corpo espiritual é o princípio do qual se origina todas as manifestações, todas. É o perispírito que se coloca numa condição tal que permite ser visto, permite ser enxergado. 22. O espírito mesmo, propriamente dito, pode se tornar visível ou não pode? Senão com a ajuda do perispírito. Só para a gente dar aquela relembrada. Perispírito é uma coisa, espírito é outra. Tá? O espírito é a individualização do princípio inteligente. É ele que é a fonte da memória, dos sentimentos, da inteligência, enfim, tudo aquilo que a gente é como ser,
Vem do espírito. O corpo espiritual ou perispírito é um outro corpo que nós temos, né, que sempre acompanha o espírito, né? Quando nós estamos desencarnados, nós não temos o corpo físico, mas nós temos o corpo espiritual. Antes de nós reencarnarmos, tínhamos o nosso corpo espiritual? Uhum. Continuamos com ele agora? Uhum. Depois que nós desencarnarmos, nosso corpo espiritual também vai para o plano espiritual? Vai. Então, por isso que veio essa pergunta. Nós podemos enxergar o espírito, a centelha divina? Não. Somente o perispírito. Olha só aqui. No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do corpo espiritual. É o intermediário através do qual agem vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem, às vezes com forma humana, ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Ah, mas um dia a gente vai conseguir enxergar o espírito? Vai. Você sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Com o processo evolutivo, o nosso corpo espiritual vai ficando cada vez mais diáfano, cada vez mais transparente. E existem alguns autores, que eu já não sei se isso realmente acontece, mas eu já li aqui e acolá, que relatam, alguns autores espirituais, que vai chegar um momento na nossa trajetória evolutiva, vamos ser tão evoluídos, tão evoluídos, tão evoluídos, que não vamos ter necessidade nem no nosso corpo perispiritual. Isso é verdade mesmo? Não sei. Eu vi em um ou outro autor, em algum livro que eu li por aí. Mas tem a sua lógica, né? André Luiz fala para a gente o seguinte, que quando nós desencarnamos, quando nós nos encontramos plenamente adaptados às colônias espirituais, o nosso corpo perispiritual sofre profundas mudanças na parte digestiva e na parte reprodutiva. Por quê? Porque nós não teríamos tanta necessidade dessas funções na colônia espiritual na qual estamos estagiando. Quer dizer, se para nós, espíritos medianos para baixo, o nosso corpo espiritual sofre essas transformações quando desencarnamos, imagina só, quando nós formos evoluidíssimos, muita coisa do nosso corpo perispiritual não terá mais função. Ué, estamos indo muito longe, né? Nosso próprio corpo físico. Quantos órgãos nossos aqui são vestigiais? Não temos necessidade. Diz os entendidos, né, que o terceiro molar nosso, daqui a algum tempo, não vai existir mais, né? Ainda bem que eu tive que fazer 2 cirurgias para extrair 2 sisos, né? Não vai existir mais. O apêndice, né, embora ele tenha uma função linfática, seja um órgão linfóide, diz os entendidos que também é órgão vestigial, não vai existir daqui a muitas gerações. Falam a mesma coisa das unhas, falam a mesma coisa do cabelo, né? Quer dizer, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo espiritual, ele vai o quê? Ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado. Isso se reflete também no próprio corpo físico. A nova geração que está vindo, esses seres que estão vindo, que são mais evoluídos do que nós, estão vindo de outros planetas, já reencarnando aqui, desde a década de 70, com o processo se acelerando agora a partir dos anos 2000, uma das funções deles é justamente plasmar, modificar geneticamente, aliás, o corpo físico, né, para serem, vamos dizer assim, os geradores, os plasmadores do corpo físico do cidadão do terceiro milênio. Isso a gente só vai sentir daqui a algumas gerações, daqui a algumas poucas centenas de anos. Mas aí a gente já pode vislumbrar uma certa modificação do corpo físico mesmo, se comparado com o corpo físico que nós temos agora. Né? Hã? Tudo careca sem unha? Não sei, né? Porque os padrões de beleza mudam, né, seu Mário? Muda. Quando a gente vê os ETs, né?
a gente vê nos filmes e tudo mais, aquelas pessoas que falam que tiveram contato com os ETs, né? Alguns têm a forma humana, né? E outros? Qual que é a forma mais comum dos Greys, né? Que o pessoal aí relata, né? Cabeção, né? Aqueles olhos assim, né? 2 furinhos no lugar do nariz, um furinho aqui na boca, sem cabelo, sem orelha, sem nada. Nossa, que coisa horrorosa, que trem feio, né? Mas acho que eles devem olhar para a gente e falar a mesma coisa, né? Nossa, que bicho feio que é esse que mora na Terra. Não é assim? Ué, não precisa ir muito longe, não. No livro Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, como que ela descreve os habitantes de Saturno? Para ela, são monstros horrorosos, né? Com membranas, como se fossem membranas de insetos, à guisa de asas. Na visão dela, são coisas terrivelmente feias. Ao passo que o mentor que estava junto dela falou o seguinte: são seres, ó, muito mais evoluídos do que o cidadão terrestre. Então a questão de beleza é uma coisa de referência, né? Varia muito, né? Não sei como é que vai ser no futuro nosso. Por enquanto estamos assim, mas estamos melhores do que há milhares de anos atrás, em que éramos homens das cavernas, homens e mulheres das cavernas. Estamos mais bonitos, mais esbeltos, não tem dúvida disso aí. 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Será mesmo? Ó, tá cheio de desencarnado aqui, viu? Você está vendo, Daniel? Não, eu não sou médio vidente, mas com certeza está cheio de desencarnado aqui. Por que a gente não está vendo eles? Porque o perispírito no seu estado normal é invisível. A matéria que compõe o perispírito está numa outra escala de vibração. Embora sejam os mesmos átomos que compõem o nosso próprio corpo físico, mas numa outra escala vibratória. Tá? Então, como que esses espíritos que são invisíveis, como que eles aparecem para o médium vidente? Será que as moléculas do corpo espiritual deles se condensam, assim como a água? Não é bem por aí? Naqueles dias muito frios, quando você olha pela janela, você vê aquela névoa, né? Que fica impregnada no vidro da janela. É o vapor da água se condensando por conta do frio. Será que acontece a mesma coisa com o corpo espiritual? Será que as moléculas que compõem o corpo espiritual se condensam e aí o médium vidente consegue enxergar? Olha só a resposta. Condensação não é bem a palavra, não. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Como que ele explica? Pela combinação dos fluidos se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para a voz e que o torna perceptível. O que é isso? Gente, para que um espírito possa ser visto, a energia que emana dele tem que combinar com a energia que emana do médium vidente, e nessa combinação energética, que nós chamamos de condensação, mas não é condensação, o corpo perispiritual se coloca de um jeito tal que permite ser visto. Nossa, mas como? Não sei, gente. Aqui fala o seguinte: isso não tem analogia para nós. Nós ainda talvez não alcançamos o grau de conhecimento suficiente para entender todas as particularidades do fenômeno. André Luiz vai um passo além, em que ele fala da chamada visão diencefálica, que é aquela visão que acontece no núcleo da visão superior, lá no nosso diencéfalo, que é a parte bem central do nosso cérebro. Mas isso nós vamos falar na sexta-feira que vem. Por enquanto, o que a gente tem que entender é isso. É a energia do médium, combinado com a energia do espírito. Isso faz com que o espírito se coloque de tal forma em que ele passa a ser visto. Já ouviram falar das fotografias de fantasmas? É verdade isso? É verdade. Embora exista muita fraude, né, ainda mais nos dias de hoje, né, com internet, com aplicativos vários, né,
Mas existem fenômenos reais de fotografias de desencarnados, até mesmo de filmagens de desencarnados. Por que será que isso acontece? De repente todo mundo vai se perfilar aqui, gente, vamos tirar uma foto do grupo de sexta-feira, vamos tirar uma selfie aqui, né? Aí aparece vocês, aparece eu, e de repente aparece um ser aqui do lado aqui, que ninguém viu naquele momento. São as fotografias dos desencarnados. Para isso acontecer, alguém aqui tem que estar liberando ectoplasma suficiente para fazer com que aquele corpo espiritual sensibilize o mecanismo da câmera fotográfica. Existem casos verídicos de desencarnados sendo fotografados e filmados. Ou seja, em tudo isso, há necessidade de combinação de energia, combinação energética. Daniel, existe uma distância do ectoplasma? Como assim distância? Vou explicar. Quando você falou de fotografia de espírito, eu tive uma experiência há muitos anos de estar num lugar, lá em Patrocínio, tem um lago lá em cima, e não tinha jeito de ter mais gente lá, porque eu e a pessoa que estava me acompanhando cometeu uma aventura enorme para levar o carro lá em cima, com todos os riscos possíveis. Então, nós deixamos as quatro portas do carro abertas, porque não tinha ninguém. E ficamos vendo as flores em volta do lago, etc. E eu bati uma foto do carro, porque eu falei, São Paulo não se deixa carro aberto. Né? E tudo bem. Quando foi revelado, naquele tempo revelado, tinha uma pessoa, mas bem vestida, normalmente um homem, parado na porta do carro. Olha só que coisa. Essa foto foi até para a minha mãe, né? Mas não tive resposta, mas isso foi. Tá vendo? É um exemplo de fotografia de um desencarnado. Então, o carro estava a uma certa distância, talvez uns 10 metros, por isso eu perguntei que eu era Exatamente, mas o ectoplasma ele pode emanar, sim. O desencarnado ele pode pegar, vamos dizer assim, pitadas do ectoplasma, fragmentos do ectoplasma, e pode levar à distância. Há casos daqueles chamados fenômenos de transporte, em que o desencarnado ele pega as pitadas do ectoplasma aqui, vai lá em outro país, pega uma moeda daquele outro país e materializa a moeda aqui. Quer dizer, ele pode levar realmente o ectoplasma à distância. E essa é a explicação do porquê que acontecem essas fotos aí. Fotos dos espíritos, dos desencarnados. A transcomunicação instrumental, que eu sempre falo aqui para vocês, é um bom exemplo disso aí. Que de repente você faz gravações e no meio daquelas gravações aparecem vozes que absolutamente não existiam naquele momento em que você fez a gravação. Ou de repente você faz uma filmagem e aparece aquilo ali. Como eu disse, e eu sempre repito porque é sempre importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Pessoal, há estudos muito avançados e muito sérios relacionados à TCI, a transcomunicação instrumental. Quer dizer, pessoas que acessam imagens e sons de desencarnados e até mesmo de paisagens no plano espiritual. Até de paisagens no plano espiritual. Busca lá no Google, TCI, Transcomunicação Instrumental. Aqui no Brasil a referência é a Sônia Rinaldi. Digita lá, TCI Sônia Rinaldi. Vocês vão ver vários exemplos lá de sons, de imagens, até de imagens no plano espiritual. É o caminho que a gente está transitando, Todo mundo está apto para ver os espíritos? A resposta, no sono sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Todo mundo aqui já viu gente morta. E muita gente tem medo, Nossa, eu morro de medo de ver gente morta. Quando você dorme, você sai do corpo, você vê um tanto de gente morta. Várias, Aí quando você volta para o corpo e se lembra, você pensa que é um sonho. E em verdade foram visões. Agora, dentro do corpo, obviamente, a pessoa tem que ter a faculdade da vidência. Nossa, mas por que algumas têm e outras não? Sabe o que André Luiz explica para nós? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte, que as pessoas que têm a faculdade da vidência, elas têm, na região visual, uma menor ligação das células
dos olhos físicos com o corpo perispiritual. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. E é isso que facilitaria o indivíduo a acessar imagens do plano espiritual. Mas isso nós vamos falar com mais detalhes semana que vem. Tanto que está até aqui na 26, alguma coisa nesse sentido. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Você está acordado e vê espírito, por que isso acontece? Essa faculdade depende do organismo. Prende-se a facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. É aquele mecanismo que a gente explicou agora há pouco. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que ele encontre na pessoa a aptidão necessária. Se eu quiser ver algum desencarnado aqui, não vai ter jeito. Eu não tenho essa aptidão. Mas tem gente que nasce com isso. Que vê os espíritos tranquilamente, normalmente, desde criancinha. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Pode, como todas as outras, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. Quem tem evidência tem que ter muito cuidado, para não ser joguete da própria imaginação. Porque como ele tem facilidade em enxergar os desencarnados, ele também vai ter facilidade em enxergar as imagens que ele arquiva na sua mente. Então, se ele buscar colocar o carro na frente dos bois e forçar um desenvolvimento artificial, ele pode relatar coisas que ele está vendo e que realmente não existem. Estão só no campo da imaginação dele. Nós vimos semana passada Kardec falando o que para nós? Em questão de evidência, fica com o pé atrás. Por que ficar com o pé atrás? Porque muito facilmente as pessoas, até de boa fé, se enganam, que estão vendo uma coisa que na verdade não estão vendo. Somente nos detalhes das circunstâncias que você pode bater o martelo da veracidade. Como por exemplo o médium vidente, que de repente fala, estou vendo um espírito perto de você, Daniel. Aí fala, como é que ele é? E ele descreve perfeitamente o meu avô. E ele não me conhece, não conhece a minha família, e muito menos conheceu o meu avô que desencarnou mais de 20 anos atrás. Aí você pode dar o crito, poxa, é verdade, realmente esse sujeito está vendo meu avô que está aqui do lado. Né? Agora, sem você ter nenhuma segurança, nenhuma certeza, é bom sempre colocar no terreno da dúvida. 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é sempre a normal, mas o espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Tipo humano, aqueles espíritos de condição comum, como nós. Agora, há espíritos inferiores, e muito inferiores, que plasmam o seu corpo perispiritual com formas animalescas. E aí, o médium vidente que vê um espírito desse, realmente ele pode se assustar com aquilo que ele está vendo. São formas deformadas, animalescas, né, bizarras até, porque é importante que a gente tenha a seguinte noção. O corpo perispiritual, ele é muito moldável pela ação da mente. Então, se eu penso no bem, se eu falo no bem, se eu faço o bem, automaticamente o meu corpo perispiritual se embeleza. Fica diáfano, né? Luminoso, bonito. Agora, se eu penso no mal, falo no mal, pratico o mal, o que acontece com o meu corpo perispiritual? Se deforma, se animaliza. Você pode ser uma beldade física, um homem lindo, uma mulher maravilhosa, mas se você tiver uma conduta espiritual deplorável, o teu corpo perispiritual será deformado, animalesco. Né? O André Luiz relata, não sei em qual livro, um caso que ilustra bem isso daí, né? Em que ele estava acompanhando uma certa situação
Se eu não me engano, foi o caso de uma mulher que se casou com um sujeito que era viúvo, e esse sujeito tinha um filho, né? O sujeito era até bom, mas essa mulher, péssimos instintos, né? E ela, numa bela oportunidade, vai numa praia e finge que não está vendo o garotinho, o enteado dela se afogar. Ele desencarna afogado, né? Sei que a história gira muito em torno disso aí. Numa bela situação, André Luiz vai até a casa desse casal. A mulher estava deitada numa cama e ela era muito bonita, em termos físicos. Mas André Luiz vê uma verdadeira bruxa se desprender do corpo físico dela. E ele até assusta. Foi uma das visões mais feias que eu já vi no plano espiritual. Quer dizer, fisicamente falando, a moça era linda. Mas devido às condutas dela deploráveis, perispiritualmente falando, uma verdadeira bruxa. Dos desenhos animados, dos contos de ficção. André Luiz fala isso, né? Então, se você não é muito bonito, não liga muito, não. Não liga muito. Busque embelezar a sua alma. Ah, mas eu não posso me cuidar? Pode, né? Eu não posso, né, tomar banho, deve, né? Colocar uma roupa bonita, fazer academia, fazer caminhada. Pode, gente, tranquilamente. Mas devemos ter o foco que tudo isso daqui é transitório. Por mais que você cuide, né, do seu corpo de carne, um dia ele vai estar dentro de um caixão e vai para debaixo da terra do cemitério. Isso se você não for cremado, né? Agora, o que vai sobreviver é seu corpo perispiritual, é você como espírito. Então, se nós tivermos uma conduta e tivermos a preocupação de adornarmos o nosso ser com qualidades elevadas, você vai estar embelezando o seu ser espiritual. Não é à toa que os bons espíritos são seres, fisicamente falando, muito bonitos. E que às vezes se apresentam para nós com as roupagens que eles tiveram aqui na Terra, só para não nos humilhar muito. Eles apagam a própria luz deles, a fim de que nós não sejamos humilhados. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Observações? Não? Vocês estão andando muito quieto, né? Fazer um monte de pergunta, um monte de consideração e nada. Isso daqui é um estudo, gente. Eu gosto de levar muito o estudo de sexta-feira à semelhança de uma aula. Não que eu seja um professor, não é nada disso, por favor. Mais um facilitador. Mas essa história de conversar, de perguntar, de questionar, é muito bom. Cria um dinamismo, né? E faz o estudo ficar mais atrativo. Só eu falando fica ruim, né? Fica meio chato. Fala, Danilo, tá vendo? Foi só cutucar. Vai. Daniel, eu espero não estar fugindo do tema final, que vai envolver a questão política. Minha pergunta é, Kardec fala que todos nós somos médiums, mas que cada um tem seu germe orgânico pelo qual depende deste para determinados efeitos. Tá. Muito bem. A minha pergunta é o seguinte, pode o médium, ele consegue melhorar essa aptidão, esse germe, para melhor esse internando? Perfeito. A pergunta do Danilo é a seguinte, para você que está em casa. Se nós podemos aperfeiçoar a nossa mediunidade. Resumindo, é isso aí. Podemos e devemos. Como que se aperfeiçoa a mediunidade? O desenvolvimento da mediunidade abarca 2 campos, Danilo. O primeiro campo é o campo do estudo e é o campo do exercício. Então, quando você se identifica como médium, né, seja ele qualquer modalidade, vidência, audiência, psicografia, psicofonia, não interessa. O estudo do que é a mediunidade. E a principal obra é essa aqui, é o Livro dos Médiuns. As outras obras relacionadas à mediunidade, de bom gabarito, são importantíssimas. Mas são obras subsidiárias e que complementam e desenvolvem o que Kardec falou aqui. Mas o médium, primeiro, tem que estudar a vida inteira a mediunidade. Segundo, exercer a mediunidade. Porque aí ele vai saber direitinho como ele vai ser um médium mais flexível, ser um médium mais positivo, de acordo com aquelas características que Kardec coloca aqui, no Livro dos Médiuns. É a primeira via, né? É a primeira parte.
A segunda parte do desenvolvimento mediúnico, Danilo, é o desenvolvimento moral da pessoa. O indivíduo como médium tem que melhorar moralmente. Ele vai ter que virar um santo, um guru? Nada disso. Né? Mas a frase de Paulo de Tarso resume muito essa ideia. Viver no mundo sem ser do mundo. Né? O indivíduo buscar se interiorizar, buscar identificar em si o que está de negativo, o que está de inadequado e, com todas as forças, corrigir isso daí. Aos poucos, paulatinamente, porque ele se desenvolvendo como espírito, automaticamente ele aprimora a sua mediunidade. E aí, aprimorando as suas vibrações, ele vai ser um excelente instrumento dos benfeitores espirituais. E, meu amigo, leva a vida inteira isso e depois de desencarnado também. Na mesma pergunta, mas quem não vem com a mediunidade ostensiva? A mesma pergunta está para quem não vem com a mediunidade ostensiva. Aquele que não vem com a mediunidade ostensiva, ele pode desenvolver alguma mediunidade? Kardec é bastante claro no seguinte: quando o indivíduo vem com essa missão na área mediúnica, ele vem sempre com esse germe aflorado. Então sempre ele vai, vamos supor que ele tenha vindo com a missão de ser médium vidente. Isso vai surgir nele, vai eclodir nele. Ele veio com a missão de ser um médium de psicografia, isso vai surgir. Né? Agora vamos supor que até agora não foi identificado nada em você. Vidência, audiência, efeitos físicos, nada. Em termos ostensivos. Você não veio com a missão de ser médium. Nesse campo ostensivo, não. Embora na essência você seja médium. Porque médium é toda aquela pessoa que capta a influência dos espíritos. Né? Mas e aí? Eu queria ser tanto um médium vidente, eu posso forçar o desenvolvimento? Se o germe da faculdade não existe, não adianta forçar. Né? Nossa, mas o que eu posso fazer dentro do centro espírita? Gente, tem tanta coisa para fazer dentro do centro espírita. Né? Tanta coisa, né? Passe, né? Palestra, os estudos, assistente social, a limpeza do centro, não é verdade? Fazer parte de uma diretoria, fazer parte do grupo de arrecadação de alimentos. Quer dizer, é preferível que nós desempenhemos bem as nossas capacidades do que talvez forçar alguma para a qual a gente não veio preparado ainda. É como se você tivesse o quê? Forçando o amadurecimento de um fruto. Quando você força o amadurecimento do fruto e apanha, ele não tem o gosto adequado. Né? Deixa a vida. O passista, ele é um médium. Por que ele é um médium? Porque quando ele está na câmara do passe e ele sabe que existe a influência dos benfeitores espirituais, ele se coloca ali sob aquela influência. O passista é o seguinte, é um indivíduo que pode doar energias que são próprias dele. E isso a gente faz até inconscientemente. Né? Quantas vezes a gente doa energia para os outros sem saber? Agora, no campo da doutrina espírita, ele entende isso, ele estuda isso e ele desenvolve isso. Né? E mais, ele se coloca sob a influência dos benfeitores espirituais, que vão aumentar as energias dele passista e vão direcionar para o fim desejado. Aí ele entra na condição de médium passista. Então, vamos supor que eu esteja doando só as minhas energias, só as minhas, sem nenhum desencarnado para poder direcionar ou aumentar. Aí eu não estou sendo médium. Eu estou dando as minhas próprias energias. Seguinte, sexta-feira que vem a gente continua, tá? Nós vamos agora fazer a nossa prece, que vai servir tanto para o pessoal daqui quanto para o pessoal de casa. Fechando os nossos olhos, relaxando o corpo. E olha, percebendo a beleza da vida. É necessário que tenhamos os olhos de ver para a beleza do mundo ao qual nós estamos inseridos. É só nós nos lembrarmos das paisagens maravilhosas que compõem o nosso planeta. Das florestas e dos campos, das cachoeiras e dos rios, das cordilheiras das montanhas e das praias. E até mesmo a solidão dos desertos gelados ou quentes,
tem aí a sua beleza. Podemos enxergar em cada animal e em cada planta, e por que não dizer em cada ser humano, um atestado da presença ali do Criador. Porque é bem verdade que tudo no universo pulsa de vida, de beleza e de harmonia. Não somos Deus, porém levamos a assinatura dele. Assim como o pintor compõe uma obra magistral e coloca ali a sua pintura, mas ele não é aquela pintura, mas nela, naquela pintura, existe ali os traços da sua genialidade. No universo como um todo nós encontramos a assinatura divina. E é interessante nós termos essa ideia e essa noção, pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que tanto se fala em doença, em mortes, em destruição, e pouco se valoriza naquilo que temos de bom. É importante notarmos que o mal é transitório, que as dificuldades e as doenças são vários trampolins que, se bem aproveitados, nos levarão ao crescimento espiritual. Que a única coisa que é eterna, que permanece, é o bem, é a luz. Então é justamente isso que nós temos que nos identificar. Devemos nos identificar com a paz, devemos nos identificar com a luz. E é justamente essa luz que eu gostaria que você visualizasse ao seu redor. É essa luz que eu gostaria que você visse te proporcionando bem-estar, entrando no seu ser, dissolvendo aquelas energias negativas, te proporcionando o bem-estar maior que você tanto busca e tanto deseja. Às vezes, nos sentimos cansados, oprimidos e desalentados. Olhamos para o nosso redor e vemos tanto acúmulo material. Temos a TV 4K, temos o carro do ano passado ou desse ano, temos uma conta corrente recheada, temos o celular de última geração, mas não nos sentimos bem. Por quê? Porque alimentamos o corpo e estamos anêmicos em termos de alma. Tenhamos essa visão, a fim de que criemos as condições adequadas para robustecer o ser espiritual que somos todos nós. Que Deus, Pai misericordioso, abençoe e ilumine a cada um de vocês. Que assim seja.